Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 228, hoje é sexta-feira, 31 de março de 2023. Antes de iniciarmos aí a nossa resenha semanal, peço a vocês aí mais uma vez, não esqueçam aí de seguir o canal formalmente lá no YouTube, ou no Spotify, ou nas outras mídias de podcast. Se gostam do meu trabalho, compartilhem nas suas redes sociais, passem para os seus amigos, façam comentários no YouTube, onde é possível fazer comentários. Eu tenho tentado responder algumas perguntas que alguns de vocês me fazem lá no YouTube, ou até pelas redes sociais. Eu tenho postado no meu LinkedIn também sempre o Conexão Geo, além de outras postagens, no Instagram também. Ou seja, entre em contato, eu sempre tento dar um retorno para aqueles que me perguntam algumas questões e assim a gente tentar entender melhor esse mundo complicado que a gente vive. Não dá para ficar isolado do que acontece no planeta. As grandes empresas têm setores de geopolítica que acompanham o que acontece no mundo para poder tomar as suas grandes decisões. Então, incentivo vocês a não deixarem de acompanhar o que acontece no planeta. Primeiro tema que trago para vocês, o tema que tem me incomodado bastante, tem me preocupado, a questão da crise política em Israel. E eu dei assim como título para esse Conexão Geo de hoje, a crise política de Israel e o Irã, né? Rapidamente, a questão da crise política em Israel, a questão aí de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, junto com a sua coalizão de partidos de direita, tentando entrar com uma lei, votar uma lei que vai tirar poderes do judiciário. O Netanyahu, ele alega que o judiciário em Israel ganhou muito poder inclusive de tirar ministros, revogar leis votadas no Knesset, que é o parlamento israelense. Lembrando que Israel não tem Senado, só tem Câmara. E, ou seja, esse poder todo do judiciário preocupa, obviamente, o Benjamin Netanyahu, até por questões pessoais, em função aí das alegações de corrupção, etc. Então tem um lado pessoal em relação ao primeiro-ministro de Israel, mas tem a questão da governabilidade, que é o que muitos políticos de direita falam lá também. Metade da população, mais ou menos, um pouco menos da metade da população, concordam com essa mudança. Afinal de contas, eles votaram nos deputados aí dos partidos de direita da coalizão. Mas a maioria da população israelense, pelas pesquisas de opinião que têm sido divulgadas, contrário. A situação ficou muito tensa no último final de semana, quando o ministro da Defesa do próprio governo do Benjamin Netanyahu foi à imprensa pedir ao primeiro-ministro que retirasse essa proposta de lei. E o Benjamin Netanyahu, no domingo, demitiu o ministro da Defesa. E há muitos problemas, e o ministro da Defesa, nesse caso, logicamente, a situação muito séria, porque muitos reservistas, Israel tem um sistema de reservistas muito grande, um país de mais ou menos 9 milhões de habitantes, precisa de um sistema de reservistas muito forte. Eles se apresentam periodicamente para treinamentos e muitos disseram que não se apresentariam mais, inclusive órgãos de inteligência, Força Aérea Israelense. E aí o ministro da Defesa veio a público para insistir que o primeiro-ministro retirasse. A primeira medida do Netanyahu foi demitir o primeiro-ministro, mas a situação em termos de protesto nas ruas de várias cidades, ela aumentou tanto domingo, na segunda-feira, que acabou que o Netanyahu anunciou que ia segurar por um tempo, não disse que ia cancelar, mas ia dar uma segurada na tramitação dessa lei. Em termos geopolíticos, o mais importante para a gente entender é que Israel, primeiro, é uma potência militar na região, com armas nucleares, com muita tecnologia, um dos 10 maiores exportadores de armas do planeta, e tem uma questão aí geopolítica séria com o Irã. E, logicamente, começam especulações do tipo: será que o governo do Benjamin Netanyahu vai criar, digamos assim, um acirramento da crise com o Irã para justificar um ataque
israelense contra o Irã para distrair a atenção da situação interna é uma possibilidade que nós já vimos em vários conflitos ao longo da história, né? Governos tentar distrair, digamos assim, a atenção da sua população para questões externas, e isso, obviamente, preocupa muito a região. Já comentei aqui com vocês da volta aí dos entendimentos diplomáticos entre Irã e Arábia Saudita, uma derrota para o governo israelense, e essa semana também entendimentos entre Síria e Arábia Saudita. Né? Na guerra civil da Síria, a Arábia Saudita tinha rompido relações com a Síria, e a Rússia está costurando a volta aí das relações entre Síria e Arábia Saudita. Então, relembrando, a China costurou a volta das relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Irã, e a Rússia agora costurando a volta das relações entre Síria, que é uma grande aliada da Rússia na região, com a Arábia Saudita. Ou seja, Israel isolado na região e com essa crise interna. Então vamos acompanhar com muita atenção, é algo bastante preocupante. Vamos agora à segunda parte do nosso Conexão, tenho sempre falado isso, guerra da Ucrânia, mais de um ano, importantíssima, a maior guerra na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, envolvendo um país nuclear, como é o caso da Rússia. Não é um assunto qualquer, temos que seguir acompanhando. Em termos de ações no terreno, aquela cidade lá do leste da Ucrânia, Bakhmut, a Rússia aparentemente avançou mais um pouco, mas ainda não tomou. Eu andei pesquisando até na internet notícias sobre avanço da Rússia em Bakhmut. Eu cheguei a julho do ano passado, para vocês terem uma ideia, as primeiras ações de tentar retomar a cidade, julho do ano passado. Vejam aí como que a Ucrânia está conseguindo resistir esse avanço russo em apenas uma cidade ali do leste da Ucrânia. Hoje, o principal foco da atenção em termos de ações no terreno. Mas queria trazer para vocês outras questões. Por exemplo, uma questão que já é bastante preocupante, já pensando até no final do conflito em algum momento, a quantidade de minas terrestres espalhadas na Ucrânia. Isso aí vai dar muito trabalho, muita preocupação. Em algum momento, obviamente, será selada a paz, mas a quantidade de minas terrestres na Ucrânia é muito preocupante. Outra questão também trazer para vocês a chegada dos primeiros carros de combate Leopard da Alemanha e os carros de combate Challenger do Reino Unido na Ucrânia. É uma expectativa se isso pode aí mudar alguma coisa no cenário, na postura da Ucrânia. Outra notícia também da semana, o presidente Zelensky da Ucrânia convidando o presidente Xi Jinping da China a visitar Kiev. Vocês lembram que eu já comentei com vocês, semana passada, a visita do Xi Jinping a Moscou, inclusive havia uma certa expectativa que ele ia até de Moscou, ia para Kiev, né? A China tem aquele plano, né, com 12 pontos, um plano de paz em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, mas acabou que o Xi voltou para Pequim e agora, essa semana, o Zelensky veio com um convite formal para o Xi Jinping ir a Kiev. Qual é a mensagem disso aqui importante em termos geopolíticos? É o entendimento de Zelensky de que a China é, sim, um ator importante nessa questão. China hoje é fundamental para a manutenção aí do poder econômico da Rússia, maior importador de armas da Rússia, de petróleo, de vários produtos russos e, ao mesmo tempo, fornecedor também de vários itens, inclusive itens que a Rússia comprava da Europa, agora compra da Rússia, até mesmo carros, por exemplo. A indústria automobilística da China em 2022 foi a que mais vendeu carros para a Rússia, só para citar esse exemplo dos carros. Ou seja, há uma compreensão de que a China é sim um ator importantíssimo e a China em nenhum momento votou a favor da Rússia naquelas votações da ONU, né, em relação ao conflito. A China sempre se abstendo, né, se colocando numa posição de aparente neutralidade, embora a gente saiba que não é bem neutralidade, porque a China está bem colada com a Rússia na parte econômica, sustentando o esforço de guerra russo indiretamente pela economia, né? Então essa é uma questão importante, esse convite do Zelensky ao Xi Jinping. Vamos ver se o Xi Jinping aceita, então ficamos aí na expectativa. Vamos agora para a parte do Estamos de Olho, terceira parte do nosso Conexão Geo dessa semana. Começo pelas instabilidades sul-americanas. As instabilidades sul-americanas são várias,
mas eu procuro sempre destacar algumas. Primeiro, o Equador, o processo de impeachment do presidente Lasso prossegue. O judiciário acabou de aprovar essa semana, né, que o Congresso possa começar aí, digamos assim, aquela contagem, o rito, digamos assim, do processo de impeachment, mais ou menos 45 dias esse rito lá no Equador. Então podemos ter novidades no Equador em relação ao presidente do país. Na Colômbia, o presidente Petro sofreu um revés aí, importante, que foi a morte aí de 10 militares colombianos essa semana, atacados por guerrilheiros da ELN, que tinham feito aí um cessar-fogo. O governo da Colômbia tinha feito um cessar-fogo com a ELN, só que acabou que esse cessar-fogo essa semana já se mostrou muito frágil. Então, Colômbia, mais uma vez, maior produtor de cocaína do mundo, teve todas aquelas questões com as Farc no passado e vive aí agora com as questões aí do ELN e de outros grupos. Outro ponto também do Estamos de Olho, que estamos acompanhando, a viagem da presidente de Taiwan aos Estados Unidos e à América Central. A presidente Tsai, ela chegou a Nova York já e vai amanhã, sábado, a Guatemala, depois Belize, 2 países da América Central que Taiwan tem relações diplomáticas. Lembrando que Taiwan só possui relações diplomáticas com 12 países. A ONU são 193 países. Taiwan tem relações diplomáticas com 12 países. Na América Central, agora, somente 2 países, Guatemala e Belize. E na América do Sul, por exemplo, apenas o Paraguai. Então, a presidente Tsai, ela sai de Nova York amanhã, sábado, vai para Guatemala, vai para Belize, e aí a grande questão da viagem, ela volta a Los Angeles, onde deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então, há uma expectativa. O Kevin McCarthy é do Partido Republicano, lembrando, vocês sabem que o Partido Republicano agora tem a maioria na Câmara dos Deputados. Lembrando a vocês que em agosto do ano passado, aquela visita da presidente da Câmara dos Deputados no ano passado, que era Nancy Pelosi, do Partido Democrata, quando ela visitou Taiwan e deu aquela confusão, aquela tensão toda naquela ocasião, quando a Nancy Pelosi visitou Taiwan em agosto do ano passado. Então, a grande expectativa, né, a tensão em relação a essa viagem da Tsai é o possível encontro dela com o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, quando ela voltar desse périplozinho pela América Central e voltar para Los Angeles. Por que isso? Porque, mais uma vez, lembrando a vocês, a China considera Taiwan uma província rebelde e a China sempre protesta com vigor quando qualquer país mantém relações oficiais ou encontro de governantes ou de autoridades oficiais do país com alguma autoridade de Taiwan. E, nesse caso, a própria presidente da República. E também, muito interessante, está acontecendo agora uma viagem do ex-presidente de Taiwan à China, que é algo inédito. Desde 1949, nenhum ex-presidente de Taiwan visitou a China. Então, o presidente de Taiwan, antes da Tsai, está atualmente visitando a China e, obviamente, muito criticado dentro de Taiwan pelo partido do governo, porque esse ex-presidente, o Ma Ying-jeou, ele é do partido de oposição à atual presidente Tsai em Taiwan. E essa visita dele lá à China pode indicar aí realmente que a China está investindo muito nas eleições presidenciais em Taiwan, que acontecerão em janeiro do ano que vem. Janeiro de 2024, teremos eleições para presidente em Taiwan e há uma expectativa que, se o partido de oposição à atual presidente vencer as eleições, esse partido é um partido mais favorável, mais simpático à China. Ele não é favorável a que Taiwan seja anexada pela China formalmente, mas ele é mais simpático às relações entre Taiwan e China. Então vamos acompanhar essas 2 visitas, a da atual presidente aos Estados Unidos e América Central e do ex-presidente de Taiwan à China. Outro ponto para trazer para vocês no Estamos de Olho, as instabilidades na Europa, preocupando muito. Falei com vocês de França na semana passada. A situação ainda continua tensa, com vários protestos essa semana em várias cidades francesas. Essa semana também tivemos uma enorme greve dos transportes da Alemanha, no dia 28.
ou seja, dois países importantíssimos da Europa com instabilidades sociais que, obviamente, podem repercutir no apoio desses países ao conflito lá na Ucrânia. Vamos seguir acompanhando. E o último item do Estamos de Olho, um exercício do exército indiano com exércitos de países africanos na Índia, muito interessante. O exercício terminou essa semana, ele foi de 16 a 29 de março, envolveu 25 países africanos, exércitos de países africanos, poucos participantes, 124 militares apenas, o total de participantes africanos. Esse exercício aconteceu na Índia. E interessante a cinemática desse exercício. Primeiro, 10 dias de exercício militar no terreno e, no final, reuniões de debriefing, né, sobre o resultado, né, do exercício, de uma maneira geral, mas com a presença de vários comandantes dos exércitos desses países africanos e uma amostra de armamento da indústria de defesa da Índia. Para vocês terem uma ideia, 32 empresas de defesa da Índia fizeram aí uma amostra, digamos assim, dos seus produtos para esses comandantes dos exércitos dos países africanos. Vejam só como interessante essa estrutura que a Índia montou. Trouxe os militares africanos, treinou esses militares africanos, fez exercícios aí combinados, sobre operações de paz, etc., com esses militares africanos, mas depois as empresas de defesa da Índia apresentaram para os comandantes dos exércitos desses países produtos de defesa. Bastante interessante, vamos seguir acompanhando aí esse crescimento do interesse da Índia na África. E para fechar, sempre com uma boa notícia, a primeira operação multinacional do Brasil com as Guianas, uma operação naval envolvendo Marinha do Brasil, Marinha Francesa, Guarda Costeira de Suriname, Guarda Costeira da Guiana, operação combinada Fer de Lance, né, que aconteceu agora, terminou essa semana, foi de 11 a 18 de março. O Brasil representado pelo navio de apoio oceânico Iguatemi, que é do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, 4º Distrito Naval, sediado em Belém. O navio se encontra na região, atualmente atracado no Suriname, mas participou desse exercício, a primeira vez que acontece. Lembrando que Guiana Francesa é França, temos o centro de lançamento de foguetes, o mais importante centro de lançamento de foguetes da Europa fica na Guiana Francesa, né? A estação de Kourou, centro de lançamento de Kourou, e obviamente a Guiana aí crescendo bastante em termos de economia, com petróleo, offshore. Então, muito importante o Brasil está atento às Guianas, está participando em torno estratégico brasileiro. Achei sim uma boa notícia para trazer para vocês. E é com ela que encerro mais esse Conexão Geo, agradecendo aí o apoio de vocês, o prestígio nas redes sociais, os likes, os compartilhamentos, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.